Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser assim, tão racional. Espírito pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em Que eu te amei, pesada carreguei, eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estou junto com os anjos no trono. Mas meu pai, você vai ter. Porque eu te amei, na cruz pesada carreguei. Se a gente quer prosperar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer da melhor maneira com associações. Então, com isso agora, nós vamos para o quarto da prosperidade.
Queria que você estivesse aqui para aprender cedo, para acordar, veja além da oração e da bênção, você também ganha um delicioso café da manhã com a gente aqui nas quartas-feiras. E alguém um dia colocou assim, mas pastor, e a escola dominical com os 2 cultos? A escola dominical continua acontecendo, e os temas que nós estamos trabalhando na escola dominical é fazendo discípulos. Por isso, domingo das 8h30 até as 9h30 da manhã, é o horário da escola bíblica dominical. Se você quer e deseja participar, é só você estar aqui às 8h30 da manhã, e nós teremos o início ao estudo, e o tema agora desse mês e do mês que vem será esse, fazendo discípulos, todos os domingos às 8h30 até às 9h30. 9h30 o que acontece, pastor? 9h30 a gente tem a nossa celebração matinal, é o tempo de celebrarmos aqui com Jesus, e aí as pessoas vêm, participam conosco, aqueles que participaram da escola dominical podem permanecer, e os pais que têm os seus filhos, eles podem trazer os seus filhos pela manhã, porque é o seguinte, pela manhã, as crianças não ficam no tempo conosco, elas são o tempo todo ministradas, então você já entra aqui e as crianças já vão para serem ministradas com os facilitadores e as facilitadoras. No domingo à noite, às 19h30, não é assim, as crianças ficam conosco até o momento da palavra, e depois elas saem para serem ministradas na sua linguagem, tá bom? Então só para você entender as dinâmicas das nossas celebrações, às 9h30 e às 19h30, e a nossa escola dominical fazendo discípulos. Se você quer se tornar membro da nossa comunidade, você é membro de uma outra igreja evangélica, foi batizado numa outra igreja, está retornando agora para os caminhos do Senhor, ou está se tornando, ou está fazendo dessa comunidade o lugar da sua família na fé, então eu queria desafiar você a dar o seu nome lá para a Edilane ainda hoje, não deixa passar, que a gente já está encerrando as nossas inscrições aí para poder montar a nossa sala de preparação. Então você que quer se tornar membro da nossa igreja, não sabe como funciona, você que é membro de uma outra igreja evangélica, você que não é membro de igreja nenhuma, você que está vindo para os caminhos do Senhor agora, dá o seu nome para a Edilane, a gente vai fazer uma preparação, marcar uma reunião e vamos explicar para você como é que é o processo. Pastor, ainda estou meio em dúvida, não sei se é isso que eu quero. Venha participar da sala, você não tem compromisso nenhum, participe da sala e ao final você vai dizer, é o meu momento, é o tempo de me tornar membro ou não, ainda não é o meu momento, eu vou aguardar mais um tempo. Isso fica ao seu critério, fica ao seu dispor, tá bom? Então dê o seu nome ainda hoje para fazer o curso de novos membros da nossa comunidade. E o retiro de homens, pessoal, é o seguinte, retiro de homens ainda tem algumas vagas sobrando, então eu quero dizer para você, homem que ainda não fez a sua inscrição, as nossas equipes, elas estão já espalhadas aí, convidando algumas pessoas, então não deixe passar de hoje. Essa semana nós vamos preencher provavelmente todos os lugares dos homens, então se você estava pensando, vou, não vou, é hoje. Hoje você precisa passar ali e pegar sua ficha contagliare, tá bom? Pastor, eu quero ir, mas eu ainda não tenho pagamento até no começo do mês. Fique tranquilo, pegue a sua ficha, explique a sua causa e a gente vai poder te abençoar e poder ajudar você a participar desse retiro, ok? Então homens, atenção, é para você esse convite. Deixa de ser orgulhoso, dizer, não, eu não preciso, não, eu estou bem do jeito que está, não, esse negócio de ficar junto com muito homem é muito estranho. Fica tranquilo, vai ser um tempo maravilhoso, transformador para a sua vida. Se você lembra do ano passado, você viu o que Deus fez na nossa comunidade com aqueles homens que participaram do retiro, como foi especial. Então, atenção, venha participar. Mas eu sei que os homens precisam de um pouquinho. Vai lá, esposa, dá uma ajuda aí para nós agora. Vai lá, filho, fala, pai, você tem que ir. Você tem que ir. Isso é que você traga o fusquinha e o Camaro amarelo, né? Esse, um paizão, um marido, um homem de Deus, a partir daquela experiência que nós teremos lá. Então, homens, vocês estão convidados hoje a pegar a sua ficha de inscrição e não deixar para depois, tá bom? O Tagliari está lá, passa, pega a sua ficha e já garanta o seu lugar. E as mulheres, fila de espera. Se você quiser participar do retiro de mulheres, você tem que deixar o seu nome na fila de espera, aguardando a desistência de alguma pessoa que por algum motivo ou ocasião não puder participar. Tem um aviso para as crianças, tá? Atenção, crianças que estão aqui e crianças que estão aqui em cima. Hoje de manhã eu já dei esse aviso para vocês, né? E agora para as crianças aqui. Dia 15 de abril vai ter um Celebra Kids especial, tá? Celebra Kids especial dia 15, vai ser à noite, vai ser às 19h30. E atenção, o Celebra Kids vai ser aqui dentro. Nós não vamos separar as crianças nesse dia 15 de abril, vai ser uma festa conjunta. Só vai ter um momentinho que elas vão sair para fazer uma coisa especial ali no salão. Mas a Celebra Kids, dia 15 de abril, vai ser à noite e vai ser aqui dentro, todo mundo junto, e vai vir uma equipe de fora para fazer isso. Então papai e mamãe, marque na agenda, dia 15 de abril vem uma equipe de teatro maravilhosa, e nós vamos ter uma experiência fantástica aqui com o nosso Celebra Kids, tá bom? Vamos ver agora uma coreografia que essas meninas prepararam para que a gente possa ser abençoado na nossa noite de Páscoa.
mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. Deixou o céu para buscar-nos. És invencível, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Irradia paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ele que é digno, o Cordeiro que se assenta no trono. O túmulo está vazio, mas Ele está sentado no trono, aleluia, reinando, reinando. E um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Quem vai com Ele? Amém. Nós vamos declarar isso mais uma vez, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele reinará para sempre nas nossas vidas, aleluia. Tu és o Cristo, outro igual não há. igual não. Ele está vivo. Alado, amém? Todo tratado de dívida, tudo é mal. Então nós temos que abrir a nossa boca mesmo. Nós temos que viver essa vida desse evangelho verdadeiro de túmulo vazio, amém? E aí, vamos declarar isso, sim, sobre a nossa vida, sobre essa terra. Filho de Davi, preci com as feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Deles ou palavra, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado.
preço o Senhor Jesus pagou por você e por mim ali na cruz. O que era mais difícil o Senhor Jesus fez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E sem pecado algum Ele deu sua vida por amor a nós ali naquela cruz. E na palavra fala que Ele foi açoitado, que Ele foi humilhado e foi consumado ali na cruz. E através daquele momento Ele conquistou para nós o acesso ao Pai. Ela fala que maldito era aquele que era pendurado no madeiro. O Senhor Jesus, Ele se fez maldito para que hoje nós fôssemos benditos. A palavra fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O véu se rasgou e a partir daquele momento nós podemos ter acesso ao nosso Pai. Então que nessa noite você que entrou aqui, não sei como que você entrou aqui, mas eu quero te falar que o filho de Davi está aqui neste lugar. Aleluia. Porque ele foi morto ali naquela cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E é o que o Senhor quer para você nessa noite. Cura. O Senhor quer salvar a sua família. O Senhor quer salvar a tua casa. Quer estruturar a tua vida. Aleluia. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Seu
Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e vive para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Cantamos sim. cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está vivo. Aleluia. Aleluia. Amém. Você pode se assentar nessa celebração e nessa certeza de que para sempre Ele será exaltado, para sempre honrado e homenageado com nossos louvores. Agradecer a equipe de adoração. E hoje nós vamos falar sobre essa temática: todo dia é domingo. Todo dia é domingo. Eu queria que você estivesse atento ao texto de Lucas, capítulo de número 24, que eu quero ler com você, versículo de 1 a 6, que é justamente o texto da nossa meditação essa noite. No primeiro dia da semana, Lucas capítulo 24, versículo de 1 a 6, no primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que havia preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra e do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, e ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Esse texto, em 2 momentos, ele repete um termo interessante: lembrar-se e recordar-se. Naquele momento, as mulheres estão até o sepulcro, elas vão até aquele lugar. Era costume da época embalsamar o corpo. Em algumas regiões orientais ainda existe, em algumas sociedades primitivas ainda existe o culto aos mortos, no sentido de preparação ou até mesmo de embalsamento. E elas estavam fazendo isso, elas estavam cuidando do corpo de Jesus no terceiro dia. E quando elas chegam e vão se perguntando: quem vai remover a pedra para nós? Quando chegam, qual é a surpresa? Quando a pedra não apenas está removida, mas o sepulcro também está vazio. Quando essas mulheres se deparam com essa realidade, 2 anjos descem, se apresentam a elas e dizem: por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então eles disseram: lembrem-se
lembrem-se o que ele disse para vocês na Galileia, de que ele seria morto, ressuscitado, e agora aconteceu isso. E diz o texto que elas se lembraram da palavra do Senhor. Lembrar-se. Bom, nós estamos falando nada mais, nada menos do que as testemunhas oculares de Jesus. Estamos falando das mulheres e dos discípulos. Estamos falando de gente que caminhou com Jesus em loco. Gente que foi testemunha visível daquilo que Jesus fez. Gente que estava ao lado de Jesus vendo o seu milagre. Gente que estava ao lado de Jesus vendo o seu poder. Gente que estava ao lado de Jesus vendo a sua manifestação. Gente que estava ao lado de Jesus vendo os paralíticos saltarem de alegria, os cegos passarem a ver em um milagre, os surdos começarem a ouvir, viram os demônios saírem e o mundo das trevas sendo controlado pelo poder de Jesus. Eles viram os ensinos, eles perceberam a glória, viram as vestes resplandecentes de Jesus, perceberam a sua filiação divina, notaram que ele era o Salvador do mundo, ou seja, entraram em contato com a mais pura e a mais bendita divindade que pisou na terra, a pessoa de Jesus. O que então nós poderíamos esperar de pessoas como essa? Que elas assimilassem cada palavra, que elas assimilassem cada ensino, que elas reproduzissem cada momento, e que elas fossem capazes de rememorar e de recordar cada ato de Jesus, cada obra de Jesus, cada ação de Jesus e até mesmo cada palavra de Jesus. Esperava-se disso das mulheres, esperava-se disso dos discípulos, mas não é o que estava acontecendo. Não era o que estava acontecendo, porque esse texto revela para nós uma verdade, que os anjos vêm para recordar as mulheres. Vão lá e digam para os discípulos: lembrem-se das minhas palavras, lembrem-se daquilo que Jesus disse, lembrem-se. E o texto diz que elas se lembraram das suas palavras. Por que será que elas se esqueceram? A pergunta é: por que será que eles se esqueceram de algo tão bendito, tão importante, tão significativo para a história da humanidade? Como é que eles foram capazes de se esquecer de um evento tão deslumbrante e tão marcante na história da humanidade? Como é que eles poderiam se esquecer de algo tão relevante? Bom, eu tenho um palpite, eu gostaria de apresentar para vocês. A minha consideração é relacionada à amnésia. A amnésia, ela é o resultado de muitas vezes, não apenas um processo de deterioração neurológica, mas pode ser também o resultado de um evento traumático. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um grande acidente, um acidente automobilístico, por exemplo, se ela entrou numa condição muito grave de dores, de sofrimento, de angústia, é provável que ela tenha apagado o momento do acidente. Não foi uma nem duas pessoas, mas várias delas, eu já tive a oportunidade de conhecer, que elas relatam que a única coisa que elas lembravam é que estavam saindo da casa da mãe depois do almoço de domingo. Outras dizem que tinham saído da casa da namorada. Outros se lembram que estavam saindo de uma festa. Outros se lembram que estavam trabalhando a semana anterior ao acidente e simplesmente deletaram e apagaram da sua memória o acidente, o acontecimento. Elas estavam conscientes no momento do acidente. Talvez uma perna fraturada, talvez um membro até mesmo amputado, como já foi o caso. A pessoa consciente, conversando com todo mundo, falando: olha, meu nome é esse, o telefone da minha mãe é esse. Mas quando ela voltou a si, ela não se lembrava de absolutamente nada. O que é isso? Amnésia ou estresse pós-traumático, que gera perda de memória das coisas que aconteceram naquele momento devido aos traumas. Por que você acha que eu tenho esse palpite de que essas mulheres, de que os discípulos estavam sofrendo de amnésia em virtude de um trauma sofrido? Porque elas estavam inteiras, os discípulos estavam inteiros, ninguém havia se perdido, com exceção de Judas, que havia feito uma coisa muito ruim consigo mesmo. Ninguém havia se perdido, ninguém estava machucado, ninguém tinha sido crucificado, ninguém havia sido açoitado, apenas a pessoa de Jesus. Por que você acha que eles deveriam ser relembrados e rememorados diante das promessas de Deus? Bom, eu imagino que o evento da sexta-feira tenha sido um evento por demais traumatizante para todos os discípulos de Jesus. Imagine o momento de sexta-feira. Sexta-feira é o dia da condenação. Sexta-feira é o dia que Jesus é levado perante Pilatos, e Pilatos lava as suas mãos, e depois disso ele é colocado para ser açoitado em praça pública. Os algozes romanos se alegravam com aquela dor, os algozes romanos se jubilavam com aquele evento de crueldade. As couraças, que tinham um pedaço de osso na ponta, elas batiam nas costas de Jesus e não voltavam vazias.
voltavam com um pedaço de couro, embalsamadas de sangue, e aquele evento diante dos olhos dos discípulos, que viram um Jesus poderoso, que tinham visto um Jesus andando por sobre as águas, contemplado um Jesus com o rosto transfigurado, contemplado um Jesus que tinha poder sobre espíritos malignos. Agora eles viam um Jesus entregue ao sofrimento, entregue à dor, entregue à aflição. Não apenas os soldados escarneciam, açoitando, mas os próprios judeus cantavam a vitória, os próprios judeus celebravam o domínio deles. Os fariseus, os saduceus, estavam ali cantando suas vitórias, dizendo que aquele homem era um criminoso e merecia ser crucificado. A turba romana batia palmas e dizendo: é isso que acontece a um rebelde contra a Pax Romana. Nós damos as devidas punições àqueles que não andam de acordo com o sistema que nós criamos. Ou seja, sexta-feira é o dia de dor. Sexta-feira é o dia de dor não apenas para os discípulos, mas também é um dia de dor para o próprio Jesus, que tem que escutar o som dos gritos de pessoas que ele tanto amava, de gente que ele veio para salvar, de gente que ele veio para carregar no colo, de gente que ele veio para conduzir à eternidade. E Jesus escutando no meio da multidão as palavras: crucificam, 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 soltem Barrabás, liberem um criminoso homicida e batem esse homem que diz ser o Filho de Deus. Jesus, a dor que ele sentia ao ouvir essas vozes dos seus próprios filhos, do seu próprio povo, rejeitando o seu poder, rejeitando a sua divindade, ainda ecoava nos seus ouvidos quando os martelos foram posicionados e os cravos colocados em suas mãos, e mais um som absurdo vem e um gemido logo em seguida pega o coração de Jesus. Lá está o mestre crucificado. Lá está ele levantado no Monte Calvário, à vista de toda a população, crucificado publicamente como criminoso. Do lado direito, um homem nada bom, do lado esquerdo, um pior ainda, e os todos ali considerados criminosos. Um momento de dor e de aflição. E eu fico imaginando quantos de nós ainda reproduzimos essa dor ao coração de Jesus, porque esse grito da multidão: crucifica-o, talvez ainda esteja até no nosso meio essa noite. Esse grito da multidão dizendo: solte Barrabás, talvez esteja inclusive nos nossos corações hoje. Nesse lugar, sentados aqui, talvez contrariados, vindo porque nós tínhamos que vir, vindo aqui porque teria que cantar, vindo aqui porque o filho ia apresentar, vindo aqui porque a gente teria que estar presente, porque afinal de contas é o domingo de Páscoa. Quantos de nós ainda estamos provocando uma dor cruel, fazendo sangrar o coração do Mestre, quando nós não reconhecemos o seu sacrifício verdadeiro? Quantos de nós entramos em templos e visitamos igrejas a contragosto, apenas baseados em nossa vã religiosidade, apenas abraçando o nosso cruel cerimonialismo? Isso machuca o coração de Jesus, quando ele não percebe em nós a intensidade, a reciprocidade de entregar o nosso coração a ele. Meu irmão, Jesus deu tudo para você, tudo para mim na cruz do Calvário. E não, ele não veio pedir o seu dinheiro aqui, como alguns pregadores de televisão fazem. Não, ele não veio pedir para você um sacrifício, subir escadas de joelho. Ele também não veio pedir para você fazer uma oferenda, um despacho. Jesus, ele está pedindo uma única coisa que importa: filho meu, dá-me o seu coração. A única coisa que ele quer é o seu coração. A única coisa que ele pede é o seu coração. Ele não pede suas boas ações, ele não pede suas finanças, ele não pede os seus bons recursos, ele não pede seu patrimônio, ele não pede suas habilidades, ele não está interessado em seus talentos. A única coisa que lhe interessa é o seu coração. E talvez ainda hoje nós estejamos aqui nesse lugar, provocando o coração de Jesus à dor, provocando o coração de Jesus ao sofrimento, por sermos incapazes de entregar a nossa vida a Ele, por sermos incapazes de considerar a sua salvação, por sermos incapazes de abraçarmos tudo que a vida dá, mas não abraçarmos a fé verdadeira, e não abraçarmos a pessoa mais importante da história. Você fica imaginando, no aniversário, se você fosse a pessoa que fosse ao aniversário, e fosse levar um presente para aquele aniversariante. Bom, se bem que as crianças geralmente fazem isso, né? Mas a pessoa, ela fosse direto no presente. Opa, tudo bem? Deixa eu ver. Obrigado, tá? Obrigado. E fosse de embora com o presente, abraçada com o presente, e ignorasse a sua pessoa. E lá no aniversário você ficasse lá, entendeu? A ver navios.
E o aniversariante passava para lá e passava para cá e não te enxergava, não te notava, não te percebia. O que você faria depois da festa de aniversário? Se houvesse um completo desprezo e uma completa ignorância da pessoa por parte de você que levou o presente, o que você sentiria? Às vezes é o que eu acho que Jesus sente em relação aos nossos cultos. Às vezes é o que eu acho que Jesus sente em relação às nossas vidas. Nós somos incapazes de notar a sua presença. A gente, na verdade, está interessado no seu presente. A gente está interessado no que as mãos dele podem oferecer para nós. Na verdade, irmão, sinceramente, a gente visita um templo evangélico, um templo religioso, mais interessado para saber o que ele pode nos dar do que o que nós temos que oferecer. Essa noite é tempo de oferecer algo a ele, não é algo de exigir. Sabe, irmãos, eu vejo algumas igrejas que batem no púlpito, pastores que batem na mesa e dizem, eu exijo. A gente não está na condição de exigir nada de Deus. A gente só está na condição de entregar algo para Ele. E a única coisa que Ele pede é o seu coração. Talvez você já tenha entregado o seu dízimo. Talvez você tenha entregado até o seu dom, o seu talento. Talvez você tenha entregado até o seu ministério. Talvez você tenha entregado até um sacrifício. Mas Jesus não está interessado nisso. O que Ele está interessado é no seu coração. Sexta-feira é momento de dor para Jesus. E pode continuar sendo um momento de dor se nós não tomarmos uma atitude de entregar a Ele o nosso coração e a nossa vida. Mas sexta-feira também pode ser um momento de dor para você. Porque talvez você esteja vivendo uma sexta-feira sem fim na sua vida. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu estou vivendo uma sexta-feira 13. Tudo dá errado. Parece que nada se acorda, nada se ajusta, parece que nada se encaixa na minha vida. Parece que quando as coisas vão encaminhar, vem uma tempestade e leva tudo embora. É uma sexta-feira de dor. Quando eu achei que o meu casamento ia dar certo, meu marido arrumou uma mala para ir embora. Quando eu achei que eu ia enfim engrenar na vida profissional, a empresa fecha as portas. Quando eu achei que eu estava pronto agora para fazer a obra, a enfermidade tomou meu corpo, meu organismo. Sexta-feira de dor que vem, de palavras que vêm. Quando você achou que você estava livre dos seus traumas do passado, vem alguém e te lembra quem você era, o que você fez, o que você passou, joga na sua cara as condenações. Sexta-feira de dor não é só para Jesus, sexta-feira de dor também é para nós. E talvez você também esteja nessa condição, perguntando, mas Senhor, se eu sou tão bonzinho, se eu sou tão legal, se eu sou tão fiel, por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Bom, Jesus era bem bonzinho, não era? Jesus era bem legal. Jesus, na verdade, era o máximo do bem, perfeito, coisa que nós nunca conseguiríamos ser. Só que o que acontece com Jesus? É morto, crucificado, ultrajado, humilhado. E a gente acha no direito de levantar o punho contra Deus e falar, o Senhor não é fiel porque eu estou passando isso. O Senhor não existe porque não veio isso que eu pedi. O Senhor não é real porque eu estou passando essa humilhação na minha vida. Quem é você para dizer algo para Ele? Sendo que Ele pagou o maior preço, sendo Filho de Deus, um fechar de mãos, uma legião de anjos viria para resgatá-lo, mas Ele resolveu ser humilhado, resolveu se esvaziar, resolveu ser punido em nosso lugar, e nós ainda queremos dar um de bacana, dizer para Ele o que Ele tem que fazer, e queremos dizer ainda o que Ele deve fazer. Irmãos, todos nós passamos momentos de dor, porque o meu mestre passou, eu também devo passar. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para isto Cristo sofreu em vosso lugar, para deixar um caminho que vocês sigam as suas pisadas. Quer seguir o exemplo de Jesus? Prepare para a cruz. Quer seguir o exemplo de Jesus? Prepare-se para a humilhação. Tem gente me perguntando se eu vou retribuir alguma coisa que disseram essa semana a respeito da nossa comunidade. Não, irmãos, esse lugar não é lugar para retribuir palavras. Esse lugar é lugar de pregar a palavra de Jesus e de falar sobre Ele. Porque se o meu mestre passou por humilhação, se o meu mestre foi execrado pela humanidade, quem sou eu para exigir honra, mérito, ovacionado pelo público? Irmãos, se o meu mestre foi humilhado, eu não sou digno de ser honrado. Por isso, sexta-feira de humilhação, sexta-feira de dor, você passa, eu passo, todos nós passamos, e a vida tem sextas-feiras. Só que eu quero dizer uma boa notícia para você: momentos de sexta-feira, momentos de dor, porque a Bíblia Sagrada diz que a nossa aflição não passa de um momento, a ira do Senhor não passa de um momento, mas a sua misericórdia dura a vida toda. Momento de dor, não tempo de dor, momento de dor. Agora, o texto não para por aí, ou a história de Jesus não para por aí.
A história da ressurreição começa na sexta-feira com a crucificação e com esse momento de dor que Jesus ainda pode sentir se nós o rejeitarmos e nós ainda sentir que nós estamos nesse mundo. Só que a crucificação passa para o sábado. E o sábado não é apenas momento de dor. O restaurador de Israel. Se tratava de alguém que era o restaurador da paz. Se tratava de alguém que era o salvador da humanidade. Agora eu quero que você imagine, meus irmãos, use a mente de vocês para entrar esses discípulos ouvindo cada palavra de Jesus, vendo a sua glória. Um dia nós reinaremos com ele, todo silencioso, o sepulcro selado, não era silêncio que ensurdece. A gente diz: Senhor, por quê? E tudo que a gente ouve é o silêncio. Senhor, e tudo que a gente ouve é o silêncio. Sábado, todos nós temos sábados. Os discípulos passaram por seios, aumentaram naquele momento. Você não tem isso aí também? Você também não sente isso? Sábados angustiantes na sua vida, onde você sente a angústia tomou parte do seu coração. Não, parece que está tudo parado, parece que nada vai se mudar, parece que nada vai acontecer, um silêncio total, um marasmo, uma apatia. Todos nós também passamos por sábados. E talvez você esteja passando isso essa noite. Talvez você passou isso a semana passada. E talvez você passe a semana que vem. Mas todos nós temos momentos de angústia. E eu quero te dar uma outra boa notícia. Momentos de angústia. Não são tempos de angústia. Momentos. Momentos de sexta-feira. Momentos de sábado. Momentos de dores. Momentos de angústia. Isso faz parte da vida humana. Jesus passou por isso. Os discípulos viveram isso. Nós vamos passar por isso. Mas eu louvo a Deus porque a história não para por aí. A história não para por aí porque 2000 anos antes de Cristo, um rei foi levado a escrever um salmo. Salmo 30, versículo de número 5. E ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, a gente sabe que às vezes o choro dura mais que uma noite. A gente sabe que o choro às vezes dura mais do que uma noite e passa por algumas manhãs em nossas vidas, não é verdade? Mas por que o salmista diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã? Porque ele já visualizava o acontecimento do domingo. Porque a vida do cristão, ela não é feita só de sexta-feiras, de dores. A vida do evangelho, ou daquele que anda no evangelho, não é feita apenas de sábados angustiantes. A vida de quem anda com Cristo é feito de domingos de esperança. Domingos onde a luz brilha novamente. Domingos onde as nossas lágrimas são enxugadas. Domingos onde a esperança reacende. Domingos onde a gente dá um basta na condenação do inimigo. Domingos onde a nossa tristeza ela é absorvida pela celebração. Domingos onde a gente aprende a dizer que Jesus é o Senhor e que a nossa vida está entregue no altar dele. Domingos onde a gente aprende que nós passamos por sextas, experimentamos sábados, mas a nossa vida é de um perfeito domingo. Todas as manhãs na nossa vida o sol continua brilhando, porque Jesus é o sol da justiça. Eu não preciso esperar o dia despontar, porque a minha manhã já aconteceu. Eu posso chorar agora, mas a minha manhã já aconteceu. Eu posso sofrer amanhã, mas a minha manhã já aconteceu. Não vai acontecer. O choro dura uma noite, mas a alegria já veio pela manhã. Ela já aconteceu, minha irmã. Ela já aconteceu. Qual é o motivo da sua tristeza? Qual é o motivo da sua murmuração? Qual é o motivo da nossa reclamação? Qual é o motivo da nossa celebração apática? Qual é o motivo do nosso bico torto? Qual é o motivo da nossa revolta contra Deus? Qual é o motivo da nossa sensação de angústia? Qual é o motivo se a nossa manhã já aconteceu? Qual é o motivo da nossa distração? Qual é o motivo do nosso pecado? Qual é o motivo da nossa frieza? Qual é o motivo da nossa religiosidade? Se amanhã já aconteceu, meu irmão. Se amanhã já nasceu, ela já brotou, ela já desabrochou. Qual é o motivo de nós ainda continuarmos com caras de poucos amigos? Qual é o motivo de a gente ainda viver com a cabeça de derrotado? Qual é o motivo de a gente ainda andar como se não tivéssemos alegria ou esperança? Qual é o motivo? Porque se você ainda anda sem esperança, se você ainda anda mal-humorado, se você ainda anda com cara de poucos amigos para o evangelho,
significa que você ou está na sexta-feira ou está no sábado, mas você ainda não chegou no domingo. Você ainda não chegou no domingo. Me perdoe dizer isso com todo carinho e com todo respeito a você, que se o seu coração não ardeu, você ainda não chegou no domingo. Se o seu coração não se impactou com a presença, você ainda não chegou no domingo. Se você ainda não é capaz de oferecer um louvor com a sua alma, você ainda não chegou ao domingo. Talvez você esteja muito posicionado na cruz. Talvez você esteja ainda muito próximo da cruz. Talvez você esteja ainda olhando para a cruz, vendo um Cristo impotente, crucificado, sem poder, derrotado. Talvez você esteja ainda olhando para esse Jesus da cruz, sofredor, cheio de sangue, com uma coroa sobre sua cabeça, com os pregos. Eu sei que o domingo vai aparecer na minha vida, vai chegar na minha história. Será que você vê isso? Será que você consegue abrir as nós? Por que caminhando desse... meus irmãos, o Espírito ressuscitado. A gente não é a comunidade do pastor Denis. A gente não é a comunidade presbiteriana independente. A gente não é a comunidade de Sertanópolis. Nós somos a comunidade do ressuscitado. E por isso a gente só anda olhando para Ele. A gente só vê Ele. A gente o vê numa pregação. A gente o vê numa coreografia. A gente o vê num louvor. A gente o vê numa passagem. A gente o vê na vida. A gente o enxerga em todo lugar. Porque a comunidade do ressuscitado não olha para outro lugar senão para Ele, só olha para Ele. É muito interessante que os teólogos, os pais da igreja, chamavam a igreja primitiva de comunidade do ressuscitado. Ou seja, era uma igreja que se reunia em torno de uma única e absoluta verdade, a ressurreição de Cristo. A gente hoje se reúne em torno de várias verdades, mas eu gostaria de lembrar essa comunidade que também nós somos comunidade do ressuscitado. E se nós somos comunidade do ressuscitado, a gente não tem olhos para outra coisa. Nós não temos olhos para outro alguém. Nós não temos olhos para mais nada a não ser Jesus. Jesus, meus irmãos. Se nós fazemos festa das nações, os nossos olhos estão no ressuscitado. Se nós fazemos um louvor e uma cantata, os nossos olhos estão no ressuscitado. Se nós temos uma celebração de adolescentes aqui, nossos olhos ainda estão no ressuscitado. Se a gente faz alguma coisa, uma visita, uma oração, os nossos olhos estão no ressuscitado. Por isso eu queria chamar você a esse compromisso. Coloque os seus olhos no ressuscitado. Coloque os seus olhos na razão da nossa fé e da nossa esperança. Porque uma comunidade que se atende pelo nome do ressuscitado não tem tempo para mexerico. Uma comunidade do ressuscitado não tem tempo para religiosidade. Uma comunidade do ressuscitado não tem tempo para ressentimento. Não tem tempo para fazer mimimi. Uma comunidade do ressuscitado não tem tempo para ficar jogando para depois. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu me batizo. Uma comunidade do ressuscitado não tem tempo para ficar jogando responsabilidade sobre os outros. Uma comunidade do ressuscitado não tem tempo para viver a sua própria vida, do seu próprio jeito, ao seu bel prazer. Uma comunidade do ressuscitado, ela aprende a viver com Ele, para Ele e por Ele em todo o tempo. Uma comunidade do ressuscitado enxerga Jesus em cada ato, em cada atitude, em cada passagem. Eu já ouvi pessoas dizerem que Deus e família talvez não se conjugam, que Deus e trabalho não se conjugam. Tira o ressuscitado da sua vida para você ver. Tira o ressuscitado do seu trabalho para você ver. Tira o ressuscitado da sua família para você ver. Tira o ressuscitado dessa celebração. Se encante com as luzes, se encante com os paramentos. Tira o ressuscitado da comunidade para você ver as portas se fecharem, para você ver o mal apropriar-se. A comunidade é a comunidade do ressuscitado. Se nós estamos aqui, nós só temos uma razão: é Jesus. Não é o namorado, não é a menininha bonita, não é o rapazinho bacana, não é o louvor legal, não é o pastor que prega. Se nós estamos aqui é por causa de Jesus, irmãos. Se Ele fez tudo por nós, nós devemos nos levantar para Ele e sair da nossa covardia, da nossa timidez, da nossa apatia e aprender a dizer que nós somos a comunidade do ressuscitado. Hoje de manhã, falando sobre isso, o Espírito Santo me trouxe uma comparação muito interessante para ser feita com vocês. No momento da mensagem, o Espírito Santo falou: perceba a intensidade da celebração desse povo e perceba a intensidade do acontecimento do túmulo vazio. Veja só, vamos colocar lado a lado e paralelo, irmãos, rapidamente.
Veja a intensidade da nossa adoração. Veja a intensidade da nossa disso que está acontecendo. Veja a intensidade com que o meu povo me celebra. Veja a intensidade com que o meu povo me adora. Veja a intensidade com que o meu povo vive o Evangelho. E aí a comparação é a seguinte: imagine só que o seu pai faleceu. Seu pai faleceu. Está lá sepultado, todo mundo no velório, todo mundo no funeral, todo mundo chorando, triste, pessoa boa, amada, paizão, daqueles que a gente carrega no coração. E lá está ele. Todo mundo desanimado, triste, todo mundo inquieto com aquela situação. Foi cedo, não deveria ter acontecido isso. E de repente uma mão cai para fora do caixão. A outra mão cai para fora do outro lado. Uma perna levanta do véu e fala, e o camarada levanta lá de dentro e fala: o que está acontecendo aqui? Qual seria a sua ação? Se é o seu pai, se fosse o seu pai, você olharia e falar assim: ressuscitou. Pessoal, vamos continuar aqui, né, conversando. Estava falando sobre o meu trabalho lá. Ressuscitou. Eu preciso aqui fazer mais negociações, né, porque sabe como é que é? A minha empresa está em expansão. Rapaz, eu estou com um problema com o meu vizinho. Ressuscitou. Estou com uma dificuldade na vida, o emprego não tem porta de trabalho. Irmãos, se é o seu pai, vamos colocar afetividade nisso? Se é o seu pai que tivesse ressuscitado, você fala: quê? Pai? Gente, papai ressuscitou! Gente, meu Deus do céu, o pai ressuscitou. Você nem vai dar um abraço nele, você fica tão desesperado. Coloca no Facebook, não precisa mais vir para o funeral. Acabou o funeral, vai ter festa. Pega o salgadinho, encomenda lá o salgadinho. Vai ter alegria, vai ter música. O pai ressuscitou. Seria assim se nós tivéssemos a afeição por Jesus que temos pelas pessoas próximas de nós. Seria assim se Jesus fosse parte da nossa família, mas ao que parece é que ele não é. Porque se nós realmente soubéssemos o que aconteceu no domingo pela manhã, nós sairíamos contando para todo mundo que o papai ressuscitou. O nosso Facebook não seria utilizado para colocar as nossas fotos sensuais, mentirosas, enganosas. Nosso Facebook não seria aquela sujeira, aquela nojeira, aquele lixo que a gente usa. Nosso Facebook, nossas redes sociais seria um instrumento para dizer que o papai ressuscitou. A gente usaria todo momento a nossa vida para dizer que o papai ressuscitou. A gente usaria o nosso trabalho para dizer que o papai ressuscitou. Usaria as nossas finanças para dizer que o papai ressuscitou. Tudo na nossa vida seria construído em torno do papai ressuscitado. Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque de fato ainda a gente não tem a afetividade necessária para perceber que o nosso papai ressuscitou. O que ressuscitou para nós às vezes seja um ídolo. Talvez seja uma imagem. Talvez o que ressuscitou para nós seja um ícone. Mas ainda não foi Jesus o meu amigo. Talvez não seja Jesus o meu pastor. E talvez não seja Jesus o meu papai. Se hoje você está nesse lugar, é porque de alguma maneira você já ouviu falar de que o túmulo está vazio. Agora viva como tal, meu irmão. Viva na perspectiva da comunidade do ressuscitado. Entenda isso. E pare de cochilar na vida. Pare de dormir no tempo. Porque o ressuscitado está vivo, está entre nós. E está nos chamando a participar da sua mesa e da sua presença para sempre. Todo dia é domingo. Para a comunidade do ressuscitado, eu tenho sofrimento, tenho dor, mas todo dia é domingo. Quero convidar o coral que se posicione lá na frente, por favor. Nós vamos cantar aquela música que vocês cantaram, Porque Eu Te Amei. E eu queria lembrar você essa noite de algo maravilhoso que Jesus fez por nós. De algo maravilhoso que Jesus realizou por nós. Ele partiu o pão, irmãos. Você sabe o que é isso? Ele rasgou o seu corpo. Ele entregou a sua vida por nós. Você sabe o que é isso? Ou você não entendeu ainda? Como é que a gente não entende isso? Como é que a gente não vê essa imagem aqui e não se comove? Olha aqui, irmão, não olha para o coral não, olha aqui, olha aqui. Você está vendo como é difícil ser comunidade do ressuscitado? Qualquer coisa tira os nossos olhos dele. Olha aqui o que ele fez por você. Sabe como é que faz pão? Com trigo. E a gente coloca trigo na assadeira? Não, a gente moe o trigo. A gente aperta, a gente esfarela o trigo. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário para te salvar. Foi isso que ele fez por você, tá bom? Foi isso que ele fez por mim, tá bom? Você quer mais? Foi isso que ele realizou na cruz do Calvário para poder fazer algo por você e pela sua vida. E os seus olhos estão voltados para tantos outros lugares e não conseguem enxergar que ele é o pão da vida. E que o túmulo ainda está vazio. E um dia ele virá buscar a sua igreja. Um dia ele virá te buscar.
Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite do Senhor. Depois de ter ceado, Ele também tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: comam dele todos, tomem dele todos, e bebam esse cálice, porque é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faça isso em memória de mim. Ah, irmãos, se nós fôssemos comunidade do ressuscitado de verdade, a gente não perderia um domingo mais. A gente não perderia um domingo de estar nesse lugar mais. A gente não perderia nenhuma oportunidade de nos reunir, seja de manhã, seja à noite. Eu viria nesse lugar, porque eu sei que aqui eu me reúno com os outros da comunidade do ressuscitado. Se eu soubesse isso, eu estaria à mesa todos os dias da minha vida e não sairia dela. Eu não estaria à mesa apenas uma vez por mês, mas eu estaria à mesa do Senhor todos os dias, me consagrando a Ele e bebendo do seu sangue, comendo da sua carne, porque é isso que alimenta a minha fé e minha esperança. Por isso eu quero convidar você essa noite a participar dessa mesa, com uma reflexão. Você está na sexta-feira? Você está no sábado? Ou você está no domingo? Onde você está no seu relacionamento com Deus? Quem é Jesus para você quando você participar dessa mesa? Você está na sexta, no sábado ou no domingo? Vamos colocar em pé. Vou convidar os presbíteros que venham aqui à frente, por favor. Você que é membro dessa igreja, batizado, você pode participar da mesa do Senhor. Você que é membro de outra igreja evangélica, está em paz com a sua igreja, participe também. Você que tem o seu filho batizado aqui na nossa igreja, você, pai, mãe, pode também abençoar o seu filho com os elementos, se o seu filho é batizado da nossa comunidade. Você ainda não é batizado na nossa igreja, aproveita hoje para dar o seu nome, para dar um basta nisso, para começar a participar da mesa do Senhor. Faça isso essa noite, dê o seu nome e fale: Senhor, eu quero agora participar da mesa, eu quero fazer parte da comunidade do ressuscitado. Porque eu te amei, me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, que você escutasse a voz de Jesus dizendo: porque eu te amei, aquela cruz pesada eu carreguei. Porque eu te amei, fui humilhado, fui ultrajado, rejeitado, tratado e reconheço o nome de origem, não pelos líderes que ela tem, mas seja conhecida como a comunidade do ressuscitado, que apresenta e expõe o ressuscitado, dizendo que Ele é a razão da nossa vida. Nos use e faça isso conosco.